Acordei de manhã, desci, morava num hostel tenebroso em Santa Teresa, uma coisa assim, pavorosa. E aí desci pra lavar a louça. E aí eu tô lavando a louça e tinha um radinho. E aí todas as rádios estavam... E aí eu lavando a louça, nenhuma rádio. A única rádio que funcionou tava tocando How Deep Is Your Love, de Bee Gees, que era a banda que minha avó mais amava. Quando eu escutei aquela música, eu falei... Passei. Eu subo a escada, volto pro meu quarto, meu telefone toca. Alô, Priscila? Aí eu, não é Priscila, não. Não, é Priscila sim, você vai ser a nossa Priscila em Malhação. Mamilos Café. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mamilos Café. Eu sou a Cris Bartz e tô aqui para te receber nesse espaço preparado para receber mentes instigantes, pessoas inspiradoras para a gente conversar. Vou contar um pouquinho da minha convidada de hoje. Eu conheci essa garota no Instagram. Me chamou a atenção a sua beleza e o tanto que ela é engraçada. Ela é assim, chama atenção por onde passa, porque parece que ela carrega um sol. E essa luz vem iluminando uma bela carreira como atriz e também deixando claro como uma mulher é e como ela se constrói e se mantém. Hoje, o Mamilos Café tem o prazer de receber Gabriela Lohan. Seja muito bem-vinda! Até que enfim! Sua linda! Oi, Maviletes, obrigada pelo convite. Eu tava ansiosa para vir aqui, pra gente poder trocar esse papo gostoso. Um podcast super importante, pra gente poder falar sobre coisas necessárias e pessoas super incríveis também. Então, você me emocionou. Tô feliz. É uma troca. É uma troca, sempre. Eu quero começar pelo começo, porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto das coisas na ordem cronológica, entendeu? E eu ouvi dizer que desde pequena você era uma mini artista. Sim. Me conta um pouco dessa mini querida. O que é que você fazia que as pessoas ficavam falando assim, a Globo não sabe o que tá perdendo. O que você aprontava? A minha infância eu escutei isso. Primeiro, eu sempre, desde criança, meu sonho sempre foi ser cantora. Sempre. Queria ir no Raul Gil e tudo mais. Falava pra minha mãe, me leva no Raul Gil, quero cantar ópera no Raul Gil. Ópera? Eu cantava ópera na infância, né? Aquela que tinha uma coisa fácil. Uma coisa fácil. Eu achava que cantava, não sei na época. Mas enfim, eu sempre fui uma criança muito conectada com a arte. Por quê? Porque eu sempre tive uma imaginação muito fértil. E essa imaginação me salvou de muitas coisas. De muitos atravessamentos, de muitas violências, de muitos questionamentos. Então, eu sempre tive essa imaginação muito forte. Só que, por vir de uma família de origem humilde, eu não tinha acesso, não tinha para onde jogar, depositar essa arte toda. Mas, desde criança, eu via novela, eu via as coisas, ia para o banheiro. O banheiro sempre foi minha válvula de escape. Era no banheiro em que eu era a Gabriela, sem nem mesmo saber que a Gabriela existia. Colocava minha toalha na cabeça, ia para frente do espelho, cantava Nina Simone, dançava, brigava com os namorados da escola que eu imaginava e inventava. Então, eu sempre fui uma criança muito assim, com essa imaginação que me salvou e que sempre alimentou muito as possibilidades de poder ser, sabe? Essa história de brincando de atriz ser outras pessoas também. Sim, exatamente. Minhas primas, que inclusive cresci... Na minha família são só mulheres, muitas mulheres. Eu tenho pouquíssimos primos. E as brincadeiras eram casinha, Três Espiãs Demais. Adoro esse desenho. Eu amava. E minha tia Patrícia sempre teve um olhar e um cuidado muito grande comigo. E principalmente de não me julgar, de não ter julgamentos, sabe? Então eu sempre tive essa liberdade ali paralelo a essa questão mesmo de me redescobrir, sabe? Eu tinha lido isso sobre você, que tinha toda essa liberdade do mundo da brincadeira, tinha esse monte de mulher em volta. Mas como que era a Gabi na escola? Como que era a Gabi aluna? Como que era o universo do aprendizado? Era um espaço mais de brincadeira? Era um espaço que tinha desafios? Como é que foi para você? Existem duas Gabrielas, né? A do ensino fundamental e a do ensino médio. A do ensino fundamental eu passei por um trauma na 4ª série. Eu sempre fui uma criança que eu sempre puxei à frente. Eu queria falar, eu queria ler, eu queria estar sempre de frente, assim. E aí, um determinado dia, a professora pediu para que eu lesse na frente, né, do quadro. E no nervosismo eu comecei a gaguejar.
E aí ela começou a gritar comigo, burra, não sabe ler, e não sei o quê, e papá, na frente das crianças. Meu pai. E as crianças começaram Paulo Freire revirando no túmulo nesse momento. Meu Deus do céu. E as crianças começaram a rir. E aí eu peguei trauma de leitura. E aí eu demorei muito para aprender a ler efetivamente, porque eu tinha medo. Então até hoje, de verdade, até hoje, se você me der isso aqui para ler aqui agora, se eu não ler antes, se eu ler antes, na verdade, ok. Mas se eu tiver que ler na hora alguma coisa, eu sinto a mesma sensação que eu senti naquela sala de aula, na frente de todo mundo. O medo do julgamento, o medo de errar. Então, demorei muito para superar isso. Fui superar na faculdade de artes cênicas, mas mesmo assim eu não superei. Eu convivo com esse trauma, porque ele tá aqui ainda, sabe? E tem a Gabriela do ensino médio, porque eu mudei de escola e eu sofria muito bullying na escola que eu estudava, porque eu era uma criança muito afeminada. Então eu tinha que conter essa feminilidade para não sofrer tanto. Então eu sempre fui muito sozinha assim nesse período. Quando eu fui para o ensino médio, eu falei, gente, eu não posso. E aí é isso que a gente erra, tá? Porque eu tomei o caminho errado. O caminho que eu tomei foi, eu estou mudando de escola, então, ao invés de ser a pessoa que sofre, eu vou ser a pessoa que pratica. E aí eu fui, e eu falei assim, ninguém me conhece nessa escola, então eu já vou chegar humilhando todo mundo, praticando com todo mundo, para pelo menos exigir ali o respeito. Com medo. Só que não durou muito. Não durou muito porque a gente tem a nossa essência e a gente não consegue atravessar isso. E muitas das vezes as pessoas que praticavam bullying comigo, eu cheguei a sentar com coleguinhas meus mesmo, e eu entendia que... E aí eu comecei a perceber a relação dele com o pai, e eu via como o pai tratava ele. E eu não justifico, obviamente, mas era uma criança que estava sofrendo com o pai e replicava o que estava vivendo. Então... Nesse período do ensino médio, foi muito curto esse momento em que eu entrei ali, porque é isso, né? Eu acabei encontrando pessoas que eu pude me conectar e eu falei assim, não preciso disso. E assim como eu levo até hoje, eu sou muito do amor e do diálogo. Eu sou muito da conversa. Eu amo o ser humano, eu amo as pessoas. Todo o trabalho que eu tive, eu trabalhei em farmácia, eu trabalhei vendendo roupa na rua, eu trabalhei maquiando o povo no carnaval, eu trabalhei fazendo trança na praia, porque eu amo o ser humano, eu amo as pessoas. Acho que não tem nada mais rico do que você sentar. Nós somos duas mulheres completamente diferentes e a gente tem tanto para trocar uma com a outra. A gente vai se reconhecer nas nossas dores, nas nossas vitórias também e na nossa diferença. Olha quão rico isso é. Devolve o programa para mim, Gabriela. Me deixa trabalhar. Oh, meu Deus, difícil. Mas olha só, tem uma coisa interessante que você fala desse lugar de gostar das pessoas. Sim. E enfrentar isso com diferentes ferramentas, você é engraçada. Você ri, faz rir. Isso também é uma ferramenta de enfrentamento, de se colocar no mundo. Você sempre foi engraçada, tirou palhaçada das coisas? Sempre, sempre. Desde a infância, adolescência, meus amigos me procuram para rir. Porque eu acho que é isso, assim, eu gosto de contrapor tudo que é difícil com humor, sabe? Porque eu acho que quando a gente ri, o sorriso é o espelho da alma, sabe? Quando você faz alguém rir, eu adoro quando eu tô andando no ônibus ou em qualquer lugar e eu olho pra janela e tem alguém, tipo, com a cara fechada assim no ônibus, eu vou lá e começo a rir pra pessoa, e a pessoa... E contagia, contagia, a pessoa sorri. E aí você não sabe o que você mudou na vida daquela pessoa. E quando criança, quando eu andava de carro com meu pai e uma pessoa sorria pra mim, eu me sentia tão especial, então eu sou muito engraçada. É fácil fazer os outros felizes, né? Um sorriso muitas vezes faz isso. Voltando para esse espaço que você... já comentou, que era o banheiro, que era esse lugar da performance, que era esse lugar de liberdade, também representou um lugar de reflexão para você, né? Eu li que uma vez você contou que era um lugar também que você se ajoelhava ali e perguntava para Deus por que ele tinha feito você de uma maneira que você sentia que não podia ser. Exato. Mediante a sua identidade, como se desenvolveu a sua relação com Deus? Eu sempre tive muita fé. Desde criança, muita fé mesmo, assim, eu sempre acreditei no universo, na energia, em Deus, na Ave Maria, sempre acreditei muito nisso. Fui criada dentro de um lar católico, mas a minha rua era toda evangélica. E no ensino médio eu conheci o kardecismo e depois eu conheci o candomblé. E depois Suco do Brasil. Banda. Exatamente. Eu sou o tipo de pessoa que eu não quero seguir nenhuma religião, porque acho que quando a gente segue, isso é particularmente meu, tá, gente? As pessoas
pessoas podem fazer o que querem. Mas eu prefiro beber em todas as fontes. Eu gosto do novo, eu gosto do que é novo, das possibilidades de se conectar com o sagrado. Porque Deus, para mim, no meu processo de transição, eu ia muito pro aterro do Flamengo e sentava ali, porque estava num boom de muita gente falando sobre o tema. E eu falei, gente, será que é isso mesmo? Então, eu quero me entender de dentro para fora. Então, eu digo que eu não transicionei, eu desabrochei enquanto uma mulher trans. Porque eu voltei para o meu casulo e eu entendi que as respostas estavam dentro de mim. E sentada ali no aterro, eu sentia o vento no meu rosto, e eu vi o sorriso da criança, e aí eu vi o raio de sol, e aí eu botava a mão no chão e tinha grama. E eu falava, gente, Deus é tudo isso. Deus está aqui, Deus toca na minha pele com o vento, a criança que sorri, corre com a mãe, o cachorro que late, tudo isso é Deus para mim. Então, acho que o sagrado está conectado nesse lugar. E aí, quando eu ia para o banheiro e não entendi o porquê, era justamente por isso, porque eu sofria tanto e eu tinha que lidar com minhas questões internas que eu não sabia o que eu era, quem eu era, e ainda ter que lidar com a cobrança externa, o bullying na escola, a cobrança da família, as transfobias veladas que hoje eu entendo que eram. Então, é um processo difícil, mas eu consegui superar. Eu consegui encontrar a minha beleza dentro de mim mesma e desabrochar. Me chama muita atenção pessoas que enfrentam a dureza da vida e se mantêm repleta de amor. Qual que é a magia? Porque tem gente que recebe amor Sim. e ainda assim não consegue entregar isso para a vida. Qual que é a magia de enfrentar a dureza e não se tornar dura? Eu acho que se eu vim para esse mundo, eu sinto que eu vim com a missão de informar e de poder transformar de alguma forma. E desde o momento em que eu comecei a entender que a minha palavra, ela tem poder, ela exerce poder nas outras pessoas, eu entendi que não é uma guerra de pessoas cis contra pessoas trans, de pessoas brancas contra pessoas pretas. Para mim, não é uma guerra. A gente está em guerra, a gente vive em guerra, mas não é uma guerra no sentido de quê? No sentido de que, como eu falei, a diferença nos une. Então, por mais que hoje, por exemplo, eu tenho 500 e poucos de meus seguidores no Instagram, a maior parte das pessoas que me seguem são de pessoas cis, que querem aprender. Então, quando a senhorinha lá comenta, nossa, você parece até mulher de verdade, eu não sabia que você não era. Ela está comentando através da gama de conhecimento que ela tem. A gente sabe que a questão trans não é bem difundida na mídia, nos lugares. Então, como essa senhora ela vai ter acesso a essa informação para poder falar, para poder ter a noção de falar assim, ela não pode falar isso, porque eu sou mulher. Então, eu tento muito entender o ser humano. E aí a gente entende quando é ignorância, quando é preconceito e burrice. Porque assim, o que eu falo sempre não tem problema em ser ignorante. Eu sou ignorante em vários âmbitos da minha vida. Mas ignorância é um status que a gente pode mudar, tendo acesso ao conhecimento. Então, se eu sou ignorante de alguma coisa, eu vou querer estudar para saber o que é. Pô, eu não sei o que é trans. Pô, vou estudar para saber o que é. Quem são essas pessoas que estão falando tanto? O que é não binário? Quero entender. Curiosidade, né? Exato. Então, quando você tá nesse estado de ignorância, tem a possibilidade de mudar. E eu acho que eu só consigo, no começo meu processo de militância também, eu queria ser aquela militante que falava, não sei o que, chegar em... Só que eu não consigo. Eu preciso ouvir. Eu tenho um anseio de saber como que a pessoa definiu o que era isso. E eu também entendo até onde eu posso ir com determinadas pessoas, porque tem pessoas que a gente não precisa mais dialogar. Porque tem gente que não quer mudar de status, certo? Exato, e tá tudo bem. E aí eu acho que é uma ausência de curiosidade sobre o mundo. Exato. Né? Aí a pessoa fica presa no que ela já acredita. Sim. E aí infelizmente, é triste para aquela pessoa, porque ela fica limitada àquele único conhecimento. Quando, na verdade, eu tenho um poema que eu escrevi que se chama Seres Plurais. Nós somos muito além disso. E eu escrevi esse poema num momento muito difícil, que eu estava sofrendo muita transfobia no início da minha transição, e eu deixei de sair de casa. Fiquei uma semana sem sair de casa. Até que um dia à noite eu sempre gostei de olhar as estrelas. E eu estava sentada olhando as estrelas e eu vi, caraca, são tantas estrelas, sabe? Tem estrela ali que não existe nem mais ainda, mas está ali. E todas têm o seu lugar e nenhuma está em choque com a outra. Por que a gente não consegue replicar isso aqui embaixo?
sabe? Por que a gente não consegue olhar o outro como diferente e entender que é o espaço dele, que tá tudo bem? Então, é justamente esse lugar, assim, de poder reconhecer o lugar do outro, de poder aceitar o outro da maneira que ele é, de poder se aceitar ou não se aceitar também, de entender que nós não somos todos iguais, esse discurso já está velho. Nós somos iguais enquanto espécie, sim, somos. Mas enquanto interseccionalidade, somos completamente diferentes. E o ouro da nossa existência é esse, é sermos diferentes. Você falou sobre desabrochar. E desabrochar é um processo que exige muito da flor. Sim. Né? Ela tem que estar pronta, ela vai ter que fazer força. Me conta um pouquinho desse processo. O que são as fases? Qual é a força necessária para romper e se tornar quem você gostaria de parecer? Porque ser você já era, sim, mas parecer. Perfeito. A dica que eu dou para todas as meninas que vêm me procurar, que estão no começo da transição, é um momento seu. Respeita esse momento. Vai devagar, sem pressa. Vai entendendo as coisas. Eu passava grande parte do começo da transição me olhando no espelho. E aí, qual idade, Gabi, que você começou a fazer? 23, 24. Que eu fazia, eu estava na Faculdade de Artes Cênicas, e aí o teatro me ajudou muito nisso também. E aí teve uma aula, inclusive, que a professora, ela pediu para que a gente chegasse... Porque tem parte do nosso corpo que a gente nunca tocou. Inclusive, parece loucura, mas tem parte do seu corpo aí de casa que você nunca encostou. E aí ela falou pra gente fazer esse trabalho de chegar em casa durante o banho, ou pegar um hidratante e passar hidratante no corpo e tocar o corpo. E entender, assim, que lugar é esse aqui que eu tô tocando que eu nunca toquei? E eu comecei a fazer isso no banheiro, durante o banho. E aí me veio uma crise de choro. Eu fui encostando em lugares, a unha, assim, a sentir a dorzinha, se apertar. E eu fui tocando lugares. E quando dei por mim, eu estava chorando muito. Porque realmente, a gente está numa geração, num momento em que a gente quer apontar muito o dedo para o outro. Não porque você, não porque ele, não porque você votou em fulano, não porque você votou em Beltrano, não porque... E a gente esquece de apontar para a gente. E a gente esquece de olhar para dentro. E quando eu olhei para dentro, eu falei, caraca, esse é o caminho. E é lento, é devagar, e é saboroso, é gostoso você colher. Eu não transicionei, eu não tinha esse black maravilhoso. Ele foi crescendo, eu fui usando trança. E aí, cada vez que eu tirava a trança, o black estava um pouquinho maior. E aí, cada vez, e bum, e de repente estou com esse cabelo. E aí, minha pele e as gorduras corporais, por conta do processo de hormonização, foram mudando. Mas antes de fazer o processo de hormonização, eu estudei para entender que o meu corpo é o que eu tenho de mais sagrado. A minha saúde, a nossa saúde é o que a gente tem de mais sagrado. Então, eu sempre estudei muito para não me arrepender de nada. E aí, a partir disso... eu estudei, entendi e fui lentamente entendendo. E aí você vai tomando o caminho que tem que ser tomado. E quanto tempo demora para você se reconhecer uma flor desabrochada? Sinceramente, a gente costuma dizer que a gente está em transição e as pessoas falam, você já transicionou. Não. A transição, ela é eterna. Assim como para pessoas cis também. Porque a gente está em transição diariamente. A nossa transição é mais nítida porque tem uma questão visual. Mas a Gabriela de ontem não é a Gabriela de hoje. E não vai ser a Gabriela de amanhã. E o mais gostoso disso é que eu tenho a possibilidade de mudar. Eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que é isso. Mas se chegar amanhã eu quiser alisar meu cabelo, eu quiser raspar minha cabeça, eu quiser... eu tenho direito, a gente tem a possibilidade... Como já dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, se torna mulher. Exato. Então, é um processo, e não uma mulher, diversas, né? Porque depende muito da fase da vida. Eu já li que nesse processo de transição, a parte que foi mais delicada para quem estava em volta de você foi para o seu pai. Sim. De, num primeiro momento ali, ter a dificuldade de compreensão plena, que já foi superada. Vocês têm uma relação extremamente afetiva, afetuosa hoje. Como é que foi para você esperar o tempo do seu pai? Então, na verdade, foi invertido. Foi minha mãe, que eu sempre fui a pupila da minha mãe. Minha mãe teve dificuldade de me aceitar, quando eu achava que ela ia ser a primeira a me aceitar. Já o meu pai, não. O meu pai foi o primeiro a me chamar de filha. E esse momento foi muito marcante porque eu estava me formando na Faculdade de Artes Cênicas e eu odeio esse negócio de estava em armário. Eu nunca estive em armário nenhum, gente.
Nunca estive escondida. Desde o momento em que comecei a entender quem eu era, eu comecei a efetivamente exigir e ser. Já minha mãe, ela tentava, não, mas será que é isso? Não, mas espera um pouco. Não, mas não é por aí. E eu falava, mãe, até que um dia eu peguei uma conversa dela, peguei o telefone dela, tinha uma conversa dela com minha tia no Facebook. E ela falou assim, ai, Patrícia, eu tenho muito medo do que o mundo pode fazer com ele. Eu tenho medo de ser assassinado, da violência. Eu não quero, eu prefiro que ele seja infeliz. E aí, quando eu li isso, eu entendi o lugar que ela estava. E aí eu falei, puxei minha mãe para conversar e falei, mãe, vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Eu infelizmente, eu já tentei, né? Eu nem sei uma palavra bonita que eu posso usar para isso, mas eu já tentei desistir da vida 2 vezes por conta dessa pressão mesmo, assim. Só que chegou um momento em que eu entendi que não. E não porque eu sou mais fraca ou mais forte, não porque quem faz é mais forte ou mais fraco, porque, na verdade, pessoas trans são suicidadas, elas não se suicidam, né? Por conta de todo o cenário que a gente vive, no país que a gente vive, parece clichê repetir que a gente vive no país que mais mata pessoas trans no mundo, mas é uma realidade, está acontecendo aí e a gente não pode fingir que não vê. Mas eu nunca precisei sentar com os meus pais para falar nada, eu nunca quis isso. Eu ensinei e fui aprendendo, porque eu também estava aprendendo. Mas teve um momento que foi nessa formatura, onde eu fazia um texto de Orange is the New Black, que tem uma penitenciária trans maravilhosa. E aí, eles foram assistir. E era uma transexual falando que era trans dentro do presídio. E aí eu fiz o espetáculo, acabou o espetáculo, desci para falar com eles. Nossa, parabéns. Tchau. Foram embora. No dia seguinte, minha irmã me liga. Gabriela, o que foi? Ela, você não sabe o que meu pai falou. Eu falei, meu Deus. Fala, pelo amor de Deus. E aí ela, meu pai chegou aqui falando assim, foi a primeira vez que eu vi a minha filha no palco e não o meu filho. E aí eu me arrepiei. Acho que todos os pelos que tem no meu corpo se arrepiaram. Você não vai parar enquanto eu não chorar, não é? Eu já percebi. E eu só chorava. Meu pai ainda erra até hoje. Erra no sentido de... São anos de convivência. E eu tenho tanto amor e tanto respeito. E ele me respeita, ele sabe, porque ele se corrige, sabe, às vezes. E tá tudo bem também. Não é, esse conhecimento não é uma coisa que é para ser imposta, não é uma coisa que é para ser jogada, não é para uma coisa... A gente exige respeito, sim, mas a gente entende que cada um é cada um tem um processo. E eu tô disposta... Eu, Gabriela, tô falando aqui para você, ó, se você me ver na rua e quiser perguntar qualquer coisa, para mim pode perguntar, porque eu escolhi ser essa pessoa que ensina e que letra. Então, a gente foi construindo uma relação incrível. Minha relação só melhorou. E aí, quando eu saí com minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho 2 opções. Ser infeliz, que eu acredito que em algum momento algo ruim possa acontecer, porque eu não vou estar sendo quem eu realmente sou. E tem a segunda opção. O mundo, sim, é muito violento, mãe. Eu não vou mentir para você. Toda vez que eu saio de casa, eu morro de medo de... A partir do momento em que eu piso para fora de casa... Eu digo que a transfobia está pronta para me atingir ali. Porque sendo uma pessoa pública também, as pessoas sabem, conhecem. Inclusive as que me amam e as que me odeiam também. Então a gente nunca sabe de nada. Mas o mundo é difícil sim. Só que se sua filha morrer hoje ou amanhã, você vai ter noção de que a sua filha viveu intensamente na plenitude da existência, de ser quem se é. Se eu morrer, eu vou morrer feliz porque eu pude ser quem eu realmente sou. E aí ela respirou, entendeu? E aí foi o processo dela lento e ela foi entendendo. E hoje sempre foi, mas é o amor da minha vida, o alicerce da minha história que me construiu como mulher também. Que coisa linda. A gente colocou o nome Mamilos Café porque a gente queria que esse programa tivesse um clima intimista, aconchegante. Um lugar gostoso, onde as pessoas se soltam, se sentem bem. Então a gente pensou na luz, pensou no cenário. E claro, o mais importante, tem que ter aroma, tem que ter sabor, porque é esse conjunto que vai tornar o nosso momento especial. Cris,
Quando você pensa num café gostoso e num momento especial no seu dia, você pensa no quê? Minha amiga, eu penso em Nespresso. Por isso, a gente está muito feliz em anunciar esse parceiro que é referência em transformar os nossos momentos mais cotidianos em experiências que são surpreendentes. Mamilos Café e Nespresso tem tudo a ver. Imagina a marca que conseguiu transformar um ingrediente, o café, em mais de 60 produtos diferentes. Cada bebida com um sabor, com um aroma, com um perfil único. Único, assim como cada convidado nosso, que é muito especial. Os cafés Nespresso são perfeitos para criar um momento especial a qualquer hora do dia. Café da manhã, depois do almoço, até no final do dia, tomando um drink saboroso feito com café. E sabe o que é o mais legal? Ao comprar uma máquina com a Nespresso aqui no QR Code que está aparecendo na tela, você vai ganhar R$200 em créditos para trocar pelos cafés que você escolher. Corre, aproveita a promoção especial e vem para o Mamilos Café com a sua xícara na mão. É isso, Nespresso, saboreio inesquecível. Vamos falar um pouquinho, voltar um pouquinho para o seu talento, Vamos. que já deu para entender que você tinha muito jeito para televisão, para as artes cênicas e tudo mais. Mas em que momento que isso entrou no seu radar como uma possibilidade de profissão? Sim. E que caminho que você fez para ter a formação, para correr atrás desse sonho? Perfeito. Eu tive contato a primeira vez com o teatro através da minha prima Scarlett e a minha prima Stephanie, que elas estudavam na Cal, estavam fazendo curso livre na Cal. E aí eu fui entender como é que era. A mensalidade era muito cara e eu não tinha dinheiro para pagar. Então, o que eu fazia? Toda vez que elas chegavam da aula e eu estava na casa delas, eu pegava os textos que elas tinham e eu ensaiava com elas para ajudar elas para as cenas que elas tinham que apresentar lá. Então, aí foi o primeiro contato. Depois disso, eu comecei a trabalhar numa farmácia. Meu primeiro trabalho, com 18 anos, comecei a trabalhar nessa farmácia. Eu virei subgerente em menos de um ano, porque eu sempre gostei muito das... As pessoas brincavam, eu tinha que falar, eu falava, eu chamava. Gabi, qualquer coisa que você quiser vender, eu compro. É nesse estilo. Até que abriu o vestibular. Ah, não, mentira, tenho mais uma informação muito importante. Lá em 2016, quando eu conheci minhas primas, eu mandei um e-mail para a Cal e falei assim, olha, eu queria uma bolsa de estudo, você pode me dar uma bolsa? Eles falaram, infelizmente, a gente não tem como dar bolsa. Aí eu botei e-mail assim, tá, mas tudo bem, mas eu vou me formar e eu vou estudar e vou me formar na Cal. Ai, com certeza. Bom, mandei esse e-mail em 2016. Passei esse tempo todo, trabalhei na farmácia, abri o vestibular para Cal. E aí eu juntei um dinheirinho que eu tinha, fiz o vestibular, passei. Só que nesse período, nesse momento, o FIES, eles abriram para fazer o FIES. Glória! Glória a Deus, aos orixás. Ressuscita São Gonçalo! Ressuscita. E aí eu fiz o FIES, passei e usei a minha nota para fazer a Cal. Então, durante toda a Cal, fiz através do FIES. E então consegui me formar. Que maravilha! E aí eu achei muito legal quando você foi fazer seu primeiro teste. Sim. Você foi fazer o teste para Malhação. Isso era 2018? Foi 2017. 17. Final de 2017, Isso. 2018. Você foi fazer o teste e aí, beleza, você saiu super bem. Só que a hora que você saiu, você falou que sentiu o cheiro da sua avó. Sim. E que aí você sabia que você ia ser aprovada. Sim. Como assim o cheiro da sua avó? Por que o cheiro da avó? Você sempre foi sensitiva? Como é que funciona isso? Eu tenho uma mediunidade, né, que eu venho trabalhando já há um tempo. E a minha avó foi a pessoa que eu tive a maior conexão, assim, da minha vida. Tanto que é isso, né? Quando eu preciso falar com ela, vó, quero sonhar com você hoje. Eu sonho com ela e ela me dá os caminhos. Eu tô em casa, eu sinto o cheiro dela. E aí eu tava voltando, saí do teste, eu só tinha um dinheiro de passagem. E eu acabei pegando o ônibus errado. Não peguei o ônibus errado. O ônibus ele fazia uma volta maior para chegar lá no Jardim Oceânica, na Barra. E aí eu sentei no ônibus, tô indo. E aí comecei a sentir uma paz, assim, muito grande, assim, sabe? Uma paz. E aí comecei a sentir o cheiro da minha avó. E eu comecei a chorar. E eu falei, vó, eu só quero essa oportunidade para mostrar, para provar do quanto eu sou capaz. Eu só preciso dessa oportunidade. E aí eu fui para casa e eu acredito muito no segredo também, na lei da atração.
E aí, a minha senha do meu telefone já tava Malhação Vidas Brasileiras. Joga pro universo. Pro universo. E quando eu cheguei em casa, eu fui dormir e eu botei a trilha sonora da novela. Que era Beija Eu, Beija Eu, Beija... Só que era o Silva cantando. E aí eu dormi escutando essa música, acordei de manhã, desci, eu morava num hostel tenebroso em Santa Teresa, uma coisa assim, pavorosa. E aí desci pra lavar a louça. E aí eu tô lavando a louça e tinha um radinho. E aí todas as rádios estavam... E aí eu mudando, lavando a louça, mudando, nenhuma rádio. A única rádio que funcionou tava tocando How Deep Is Your Love, de Bee Gees, que era a banda que minha avó mais amava e que eu aprendi a cantar todas as músicas pela minha avó, junto com ela assistindo DVD à tarde todos os dias. Quando eu escutei aquela música, eu falei... Passei. Eu subo a escada, volto pro meu quarto, meu telefone toca. Alô, Priscila? Aí eu, não é Priscila, não. Não, é Priscila sim, você vai ser a nossa Priscila em Malhação. Mas, pelo amor de Deus, além de atriz, é uma contadora de história que, olha, tá difícil pra mim. Que delícia! Foi isso, foi um surreal. Agora, Gabi, quando a gente quer muito uma coisa, a gente fantasia sobre aquilo, né? Você fica, não, vai ser assim, vai ser assado. É inerente. Sim. É muito difícil não fazer isso. Finalmente, a Globo parou de te perder, você estava na Globo. O que era fantasia? O que era realidade? Como é que foi essa primeira experiência de entrar ali e começar a trabalhar? Eu estava muito acostumada com o teatro, né? Que a gente fala alto, que a gente é histriônica, que a gente é grande. E, de repente, era tudo menos. Era tudo menos. E no teatro a gente está acostumado a se conectar com o personagem. Poxa, sou o personagem. Você vive o personagem na peça durante 2 horas, 1h30. Você está vivendo o personagem, você está com a energia do personagem. Intenso, né? Lá na novela, não. Na novela a gente está assim... Oi, fulana. Aí late um cachorro. Corta. Passa um avião. Para. Volta. Foi. Mas já foi. Foi. E aí você... Meu Deus, é assim... Até que eu entreguei tudo, né? Hoje em dia, tem também uma questão em relação à minha atuação, porque antes, depois que eu transicionei, que eu bati o martelo no final da faculdade, que eu comecei a viver os personagens. Porque tem um professor, o Clóvis Levi, que ele, antes da transição, ele falava, nossa, tem alguma coisa que está faltando aí, não sei... É incrível, mas não é. E aí, anos depois, eu fui assistir um espetáculo, ele estava na plateia. E eu falei, oi, Clóvis. Aí ele, oi, tudo bom? Aí o Clóvis, você lembra de mim, né? Ele, não. Aí eu, Clóvis, sou eu, Gabriel. Lembra de Boca de Ouro? Aí ele, vem aqui, me puxou no canto. Lembra aquilo que eu te falei sobre não ter algo concreto? Acabou. Agora você está no aqui e agora. Você está com os pés no chão e te vejo presente. E ele foi me falando aquilo e eu... Só queria te cumprimentar. Só queria dar um oi. Então, tudo fez muito sentido depois da minha transição também. Eu comecei a compor realmente personagens porque eu sabia quem eu era. Então, eu conseguia criar a partir de um solo fértil, sabe? E aí foi muito legal que seu segundo trabalho, já em 2022, você era Luana, que era secretária da Thaís Araújo, que era protagonista da novela, ali a novela das 7. E aí já põe mais creme no negócio. Até porque você também estava contracenando com uma atriz que teve que vencer um monte de barreira para poder alcançar. O que esse trabalho vem para dar mais corpo para a atriz? Nossa, esse trabalho para mim foi também... um presente, assim. Obrigada, Natália Grimber, por me convidar. Cláudia Souto, por escrever essa personagem e por me dar a possibilidade de crescer dentro da trama. Thaís Araújo, então, assim, nem se fala, assim. Nós já éramos ela é embaixadoras. Engraçada, né? Eu já encontrei com ela vocês. É um amor de pessoa. Nós éramos já embaixadoras da L'Oréal Paris, a gente já tinha se encontrado em alguns eventos, mas foi a primeira vez que a gente trabalhou juntas. E aconteceu uma coisa muito legal, que a minha personagem, ela não tinha pretensão de crescer. Mas ela acabou crescendo. Ah, jura? Não sei por quê. E o mais gostoso foi que a Cláudia e a Natália Grimper me chamaram no canto e falaram, olha, a gente vai precisar que a Luana... Isso. Luana vai ser promovida. Vai ser promovida. E, não, tá acontecendo isso. A gente precisa que a Luana seja essa personagem. E a gente está te dando essa oportunidade, não pela Luana em si, mas pelo seu comprometimento, pelo seu profissionalismo e que a gente sabe que você vai segurar. Então, eu que gravava 3 cenas na semana, passei a gravar 20. E tudo com Thaís Araújo em coma.
Ou seja, era eu sozinha. Então era eu atuando. E aí teve um dia a gente gravou tipo 20 cenas. Na metade, eu tava assim, meu Deus do céu, será que eu tô dando conta? E Thaís Araújo assim, dormindo. E Thaís, eu tô me sentindo muito igual. Não sei se eu tô conseguindo dar brilho, porque é muito repetido, eu não sei se eu tô... Ela, Gabriela, existe uma coisa chamada Star Quality, que tem pessoas que nascem com isso e tem pessoas que estudam muito para ter. Você nasceu com isso. Você fala o texto de forma orgânica, parece que é você mesmo falando, então você já tem isso. Confia no seu trabalho, você tá linda, tá arrasando. She's a movie star. Sorry, I'm so sorry. Que delícia. Agora, que força, né? Porque quando alguém que tá contracenando com você fala, gata, só vai. Só vai. Fica mais fácil, Exatamente. fica mais leve. E a troca que a gente tinha, né, Thaís? Eu costumo dizer agora, digo sempre que nós somos amigas hoje, porque a gente construiu uma amizade muito gostosa. E eu sou muito feliz por ter construído isso com ela. E nesse produto, inclusive, porque foi a primeira vez que teve uma família preta sendo retratada bem financeiramente, que não era uma herança vinda de um passado escravocrata. Eram pessoas bem-sucedidas, pretas e honestas, com uma empresa gigantesca, onde ela pontuava, ela dava o poder. Tinha a Cláudia de Moura também, que foi um amor. O Ícaro Silva, incrível também. Foi uma troca muito boa. Que delícia. Agora, 2024, nós vamos pro horário nobre. A carreira dela só pra cima. Só pra cima. E aí você foi pro remake de Renascer. Tinha um núcleo ali, né? Ali já é outro nível, porque aí tinha a Buba, que é a delicada da Gabriela Medeiros, né? Uma delicadeza, uma doçura. E era um núcleo de mulheres trans que eram bem-sucedidas, tinham uma relação afetuosa. Exato. Mostrou um outro lugar, né? Bem diria Emicida, eu falo e não as minhas cicatrizes. Perfeito. A novela dá essa oportunidade de mostrar gente humana, né? Assim, comunzinha, que tem, assim, as suas mediocridades, seus dias de glória e dias de luta. O que tem de aprendizado neste terceiro trabalho na televisão em horário nobre para você como atriz? Bom, primeiro, acho que romper as barreiras do preconceito, tá no horário nobre, né? Com o núcleo. Porque foi a primeira vez também que eu atuo com com três pessoas trans. Que sou eu, a Galba Gogoia e a Gabriela Medeiros. A Bianca Della Fence, que é o Felipe, é uma drag queen, então é um homem gay. Mas nós três juntas ali, poxa, o camarim era uma outra coisa. Fora dali era uma outra coisa. Se olhar e entender, só pelo olhar e entender, é muito louco, assim. Eu não sou a única, né? Esse efeito. E é justamente isso, levar essa imagem para as pessoas que estão assistindo. Que nós também podemos ser bem-sucedidas, bonitas. E principalmente... A gente teve casamento na novela, mano. E principalmente no lugar de afeto. No lugar de afeto, de carinho e de felicidade. Chega de dor, gente. Eu tô cansada de contar história triste. Eu tô cansada, porque assim... Eu passei por muita coisa difícil. Mas se a gente for parar para pensar que as coisas positivas, que só do que a gente já falou de trabalhos, de processos, de ser embaixadora de uma grande marca, a maior marca de beleza de cosméticos do mundo, sabe? Isso é muito grandioso. Então, eu tenho as minhas dores, mas também tenho as minhas vitórias. E eu quero festejar, eu quero brindar a vida, brindar os alcances que nós estamos tendo. Porque a gente está indo a passos tão lentos que a gente precisa efetivamente... Toda conquista é uma festa. Exato. Agora, nem só de televisão e teatro vive uma boa atriz. Você trabalhou no Último Animal, do Leonel Vieira. Perfeito. Mas não só isso. Você foi premiada no Festival de Cinema como melhor atriz, Festival de Petrópolis 2023. Me conta um pouco da emoção. Receber um prêmio e tal. Como é que é isso? Eu gravei ele em 2019, se eu não me engano. Não, 2020. 2020 eu gravei esse filme. Esse filme, 80% do filme eu falo em inglês, porque o meu par no filme é um ator de Londres, o Duran, maravilhoso também. E eu gravei esse filme e nunca assisti. Porque tem isso, né? Demora também. A produção era lá de fora, então foi lá pra fora. E eles começaram a colocar em festivais e tudo mais.
Eu nunca assisti. Até que chegou o convite pra gente fazer a divulgação do filme lá em Portugal. E tudo pago. E minha personagem protagonista. E eu saí do Brasil pela primeira vez através da arte, com tudo pago, e fui divulgar um filme. E aí, quando eu chego em Portugal, que a gente pega o trem de Lisboa para Braga... Não, de Lisboa... do Porto para Lisboa, não sei, alguma coisa assim. Eu tô lá parada, esperando o carro vir, e aí vem uma menina e fala: você é Gabriela? Aí eu sou. Aí ela: pois, tô te assistindo na novela aqui, tá passando na SIC, Cara e Coragem. Aí eu: que tudo! Você é brasileira? Ela: não. E eu falei: caraca, meu trabalho tá chegando em Portugal. As pessoas estão me reconhecendo na rua porque estão me vendo na novela. Que demais. E aí foi surreal, assim. Eu ainda não tive a minha protagonista aqui no Brasil. E eu venho lutando muito para isso. Então, diretores, roteiristas... Vamos lá, pessoal. Estamos prontas. Talento nós temos aqui, diploma também, anos de carreira. Mas veio através de uma oportunidade lá de fora. Inclusive, com esse filme, eu fui indicada para o Labrife, que é o Festival de Cinema de Los Angeles. Ou seja, o meu nome estava lá em Los Angeles, concorrendo como melhor atriz. Não ganhei, tá tudo bem, porque tinham só brasileiras incríveis também. Mas só de competir, de estar, de ser vista, de ser notada. E aí é o que eu digo, é o contraponto que eu te faço. A gente só precisa da oportunidade. Porque talento, porque excelência, a gente sempre... Muita disciplina também, né? Disciplina. Disciplina, é o texto, é o horário. Exato. Tem certas coisas ali que é de profissionalismo mesmo, e isso pesa muito. Agora, você também faz sucesso em telas menores, né? Você já falou um pouquinho do seu canal de Instagram. Eu te falei, tem mais ou menos uns 2 anos que eu te sigo. Você tem 500 mil pessoas ali te vendo. Tem muito do seu cotidiano, além de ter muito da graça que você faz em cima das coisas. A atriz produz para redes sociais ou as redes sociais incorpora a atriz? Como é que você enxerga essa ferramenta? Eu digo que hoje em dia a gente precisa... Eu sempre tive noção da carreira, da profissão que eu escolhi fazer, que trabalha a minha imagem. Então, eu preciso ser vista. Durante a pandemia, eu perdi todos os meus trabalhos de atriz. E eu só não passei fome, dificuldade, porque o meu namorado, na época, trabalhava no mercado e o mercado não parou de funcionar. Então, ele conseguiu bancar por um bom tempo. E aí, teve um dia que eu estava tomando banho e eu comecei a falar um texto assim, ó. Assim como você, eu choro. Assim como você, eu sangro. Assim como você, eu reclamo das passas no arroz no Natal. Assim como você, eu reclamo, eu vou barganhar para comprar uma roupa mais barato. Por que tanto ódio? Por que tanto preconceito? Nós somos tão iguais. Isso no banho. Eu falei, cara, vou gravar isso, vou botar no Instagram. Ficou bom. Não é que ficou bom? Vou botar isso no Instagram. Gravei, tinha acabado de começar o IGTV na época. Postei. Deixei o telefone lá, daqui a pouco eu volto. Quebrando tabu, mídia ninja, não sei o quê. Todo mundo compartilhando. Aí eu falei, não, peraí. Aí gravei outro. E aí comecei a gravar. E aí chegou um momento que eu estava postando três rios por dia, live 2 vezes ao dia, tantos stories, tantas fotos. E aí eu comecei a crescer efetivamente na internet. E aí eu comecei a letrar as pessoas, porque eu falei assim, cara, vou usar o humor para poder ensinar. Então, era vídeos que você começava rindo e terminava, eita, peraí, tô rindo de quê? Porque acho que a melhor forma de você pegar a pessoa... Caca-cry. Exatamente, a caca-cry. E aí, de repente, comecei a crescer. E aí, eu comecei a entender que, assim, hoje, enquanto artista, a gente precisa beber de todas as fontes. Porque senão acontece o que está acontecendo. Influenciadores que não têm preparo nenhum estão ganhando personagens incríveis. Entendeu? Então, assim, não é nada contra... Eu sou influenciadora, mas... Eu tenho um diploma, eu estudei para isso. Então, você quer ser ator, atriz? Estude, não tem problema nenhum, sabe? Mas agora fazer o caminho contrário que não dá, porque assim, já é tão difícil, são pouquíssimas oportunidades. Então, se a gente não se capacita, se a gente não entende efetivamente, acaba que já é mais uma classe sucateada, né? Que aí é independente do número que você tem. Porque eu tenho vídeos que... Se eu somar hoje, sei lá... 5 vídeos meus que bombaram, você tem aí 40 milhões de visualizações. E por que eu não tenho 40 milhões de seguidores?
E por que essas pessoas não ficam? Por que esse vídeo viraliza, mas as pessoas não ficam? Então, é entender também essa relevância, assim, do que a gente está consumindo hoje, do que a gente quer consumir. Mas isso te pira? Já pirou. Hoje em dia, não mais. Porque hoje eu sei o meu valor, eu sei o valor do meu trabalho. E eu sei que eu tenho seguidores muito fiéis também, sabe? Então, eu já caí nessa de, ai, meu Deus, esse vídeo... Ai, o algoritmo, socorro. De Deus. Tanto que eu tive, durante a pandemia, eu tive compulsão, desenvolvi depressão, compulsão alimentar e péssimos hábitos. Então, eu fui de 70 a 115 quilos. O problema não foi engordar, o problema não... Nada disso. Mas isso mostra um descompasso, O problema foi os hábitos ruins e a minha questão psicológica que estava completamente abalada. Por quê? Porque nesse período surgiu o tribunal da internet. Então, você não podia fazer nada que as pessoas falavam, tá errado, não sei o que, tá... E começaram a me perseguir. Não só pessoas cis, mas pessoas da minha própria comunidade começaram a me perseguir. E eu comecei a ter crises de ansiedade. E aí eu comecei a descontar isso pedindo comida. Ganhando comida, pedindo comida. Teve períodos da pandemia em que eu comia McDonald's no café, no almoço, na janta. Porque era a única coisa que naquela hora me saciava e saciava aquela ansiedade que eu sentia por ter esse medo. Aí veio o convite de Cara e Coragem. Eu falei, cara, não dá. Eu preciso me ajudar. E aí eu procurei ajuda psicológica, procurei ajuda de uma nutricionista, uma nutróloga e personal trainer. Eu odeio academia, eu odeio tudo, mas eu entendo a importância. É muito engraçado o jeito que você fala de academia, me identifico bastante, mas tamo junto, tamo lá, tamo fazendo o que precisa. A gente falou um pouquinho de família, falou de você, falou do trabalho, vamos falar um pouquinho de viagem, mas não de qualquer viagem. Vamos falar da Tailândia. Ai, que sonho. Né? A viagem em si e o objetivo dessa viagem. Eu acompanhei, né, essa viagem, eu fui com você na malinha de mão do seu coração, porque eu vi ali uma felicidade muito contagiante, porque é uma mega conquista, mas também essa experiência pública dessa conquista. Como é que você gerenciou o privado e o público nesse momento? Porque você já falou comigo, não, tô aqui para ensinar, esse é meu trampo. Mas em que momento que a Gabi consegue ficar com ela mesma? Você consegue diferenciar esse público e privado, tendo assumido o desejo de contar sobre essa viagem que tinha um objetivo muito íntimo? Perfeito. Para quem não sabe, eu fui para Tailândia para fazer a minha readequação de gênero, né? Eu passei pela cirurgia na Tailândia e é isso. Tudo que eu quero falar, informar, eu preciso ter estudado antes. Eu preciso... E para além de estudar, tem coisas que são através da vivência. Então, quando eu fui para Tailândia viver esse processo que eu sabia que eu estava indo, eu falei, eu não vou sair filmando tudo agora. Eu não sei como vai ser. Então, eu preciso respeitar o meu tempo, viver esse processo, para depois falar com honestidade. Gente, foi assim, 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 assim. E foi assim que eu fiz. Eu vivi todo o processo primeiro, voltei da Tailândia, fiquei um mês lá, operei, viajei, conheci, pintei, bordei, voltei para o Brasil. Ainda esperei, porque eu ainda estava em processo de me recuperar, de entender o que tem uma fragilidade física envolvida. Física e psicológica também, porque tudo mudou. E ao mesmo tempo que tudo mudou, nada mudou. Sabe? Então é muito louco. Então, como eu vou ser sincera ao ponto de conseguir passar para as pessoas exatamente esse sentimento? E aí eu captei o máximo de conteúdo que eu pude lá e guardei tudo. Guardei tudo. E continuei vivendo. E as meninas trans que me seguem já sabiam, né? Ah, tá no camol. Ah, tá operando. Ah, olha ela porque tem uma roupinha de carneirinho que é típica lá desse hospital. Então, quando elas me viram, elas falaram... Entendedores entenderão. Operei nessa sala. Tinha coisas que eu postava foto que não dava pra ver nada. Só um quarto de hotel. E as meninas, eu fiquei nesse quarto. Eu não sei o que. Eu falei, gente, as pessoas cataram tudo já. Só que mesmo assim, respirei no meu tempo. Montei um material digno e fiel, porque assim, antes de viajar a gente nunca sabe, né? Muita gente falando muita coisa. Tem gente que fala, ai, foi incrível, ai, foi a pior dor da minha vida, ai, eu quero morrer, ai, foi maravilhoso, ai, eu me arrependo. Ai. E aí você fica, gente, será que é? Será que não é? Eu sempre tive certeza, e é o que eu falo para as minhas amigas, inclusive. Eu nunca tive dúvida de que eu ia fazer essa cirurgia, nunca tive dúvida nenhuma, eu sempre tive paciência e tempo para fazer na hora certa, do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Mas dúvida eu nunca tive.
Então, quando efetivamente eu fui para lá, eu já tinha certeza. Vivi o processo. Foi incrível, foi maravilhoso. Sabe quando... Até que nem quando eu comecei a fazer a transição, eu fiz laser no rosto. Doía o laser. Mas a minha satisfação de querer era tão maior que a dor não... Então, eu não vou falar para você que eu não senti dor, porque é óbvio que eu senti dor. Mas perto da minha necessidade de poder renascer, não foi nada, assim. Não foi nada. Agora, também por causa do Instagram, eu sei que a sua Gabrielinha tá muito bem, obrigada, e muito funcional. E assim, quando você falou do seu primeiro orgasmo com o seu novo corpo, eu fiquei, caraca, que legal, ao mesmo tempo que, meu Deus, olha o que eu estou vendo. Sim. O que está acontecendo aqui? Como que é o prazer neste novo corpo? Como é que foi isso pra você? Um dos motivos de eu querer efetivamente contar também todo esse processo. Eu adoro os prints de fofocas amigas. Foi pra primeiro quebrar tabu, né? Porque essa cirurgia existe. E pra quem quer fazer, é importante validar que nem toda pessoa trans quer passar por cirurgia alguma. E isso não faz essa pessoa menos ou mais trans, menos ou mais mulher. É uma coisa pessoal de cada uma de nós. Então, a minha experiência foi uma, a da trans preta, da Adri Maria, foi outra. Foram experiências diferentes. E todas são válidas. Esqueci o que eu ia falar. Você fala nesse momento novo de prazer, você não fuja da pergunta, perfeito. Gabriela. Um dos motivos de eu querer justamente trazer tudo isso é para quebrar tabu. Por quê? Uma semana antes de eu operar... Minha filha, quebrar é pouco, né? Como que você tá fazendo? O Vaticano, ele soltou um documento... Documento? Um documento dizendo que classificava essa cirurgia como um ato violento à dignidade humana. O Vaticano. Se a gente for parar para pegar os escândalos que o Vaticano tem, eles se preocuparam em falar de uma coisa que eles não dominam para é um atentado violento à dignidade humana, mas que não tem outras coisas não tem outras coisas para vocês se preocuparem, não. Tem tanta coisa para vocês se preocuparem, a fome no mundo, né? Porque dizem que o Vaticano tem dinheiro para acabar com a fome no mundo 4 vezes, não faz isso. Enfim. Então eu falei, cara, eu vou documentar por isso. Vamos falar sobre prazer, né? Que é uma coisa incrível e que eu sofri muito ataque nesse post. Não só de homens, de pessoas, mas de mulheres também, assim. E aí eu comecei a entender que quando o assunto é prazer feminino, o tabu talvez seja ainda maior. Não é mesmo? E eu falei, meu Deus, gente, mas Gente, dá pra ser pior? Dá. Gente, eu postei uma foto que não dá pra ver nada, mas dá pra ver que tá molhado ali. Mas era justamente para mostrar, essa lubrificação, esse momento de êxtase aconteceu, é real. Eu tô soltando fogos porque eu tinha medo também de acontecer. E eu me cobrava muito. Eu cheguei a ter 2 relações sexuais com meu ex-namorado e eu ficava querendo... Sabe quando você quer mostrar a pessoa? E aí acaba que sexo não é mente. É um jogo. Então, assim, eu tive que me respeitar. E aí, quando eu estava sozinha em casa, me baixou aquele fogo. Eu falei, peraí, vamos ver o que acontece. E, de repente, tive um orgasmo. E eu falei, funciona, Jesus, bate o martelo. Agora acabou, vamos embora. Nossa, foi muito interessante acompanhar isso. Eu nunca imaginei que eu ia estar ali. E eu fiquei... Eu acho que eu fiquei feliz, mesmo, tipo, funciona, sabe? Foi muito legal. Agora, Gabi, como mulher, como qualquer uma, você também enfrenta muita pressão estética. Sim. É cabelo, é maquiagem, é corpo, é rosto. Você não tem do que reclamar, né? Uhum. Se você reclamar, tá sendo uma ingrata, que Deus não lhe faltou em nada. Mas como é que você gerencia isso? É um corpo transformado, mas é um corpo que tem limite, que merece respeito. Você consegue olhar para isso e falar menos Gabriela, mais Gabriela? Sim, sem dúvida. Esse é um assunto muito delicado, falar sobre cirurgia plástica, falar sobre quem pode e quem não pode fazer, porque eu acho que, assim, eu acredito muito... Eu sou o tipo de pessoa que, assim, tem coisas que me incomodam e que eu consigo viver com. E tem coisas que me incomodam que eu não consigo viver com. A cirurgia na Tailândia foi uma dessas. Eu me olhava no espelho, não sentia ódio, não sentia nada, mas eu sabia que aquilo não era para ser daquele jeito. Para mim.
Então eu fui atrás e fiz. Eu tinha entrado, mas entradas enormes, entradas em rodovias, tinha 2 rodovias na cabeça. Eu falava, gente, quando bate o vento, ou eu seguro, me causa mal-estar. Então todos os procedimentos que eu fiz nunca foi pensando no outro, sempre foi pensando em mim. Por exemplo, agora eu vou fazer o pulmo de Adão. Não me incomoda? É uma coisa que... Não, mas é uma coisa que eu quero. Porque parte de mim para mim mesma. Me incomoda. Então, se te incomoda, estuda bastante, entende, vê que incômodo é esse, vê por que está acontecendo. Quando for pesquisar profissionais, pesquisa CRM, pesquisa para saber o que aconteceu, vai lá no Reclame Aqui, vai nos lugares para entender, mas faça com profissionais capacitados, entenda se é uma coisa que você quer ou se é uma pressão que você está vendo porque você está acompanhando o Instagram de um determinado influenciador e você quer ter a barriga igual no influenciador. Não. Então, você tem que fazer e é um trabalho de cada um. E não tem o perfeito, né, não Gabi? difícil. Sempre vai ter um negócio assim, ai, mas podia isso, ai, mas podia aquilo. Então, diferenciar o que você sustenta e o que você não sustenta é bem importante. Exatamente. E é um trabalho de formiguinha, não adianta. É um trabalho de você com você mesma, de você entender, de você tirar no espelho, entender o que te incomoda efetivamente, o que é uma coisa que você pode aprender a conviver. Porque tem defeitos que a gente aprende a conviver que são lindos também. Sabe? Tem coisas na gente que a gente não gosta. Cadê o seu defeito, Gabriel? Não sei. Tem fake. Fake news. Olha só, eu quero ir pro final perguntando do coração de Gabriela. Sim. Como vão os namoradinhos? Quais são os planos pro futuro? Você pensa em casamento, não pensa? Pensa em filho, não pensa? O que é essa vida amorosa que você tá a gente sempre tá em construção, sim, mas é aquela que você deseja, almeja, sonha? Como é que é isso? O sonho número 1 da minha vida é ser mãe. Eu preciso ser mãe, assim, é um sonho. É tão número 1, assim, que ele tá lá em cima e que eu deixo ele bem quietinho ali, porque eu quero estar muito preparada para chegar nesse lugar. Porque eu preciso. Eu quero viver para a criança. Eu quero viver... Assim como Thaís Araújo fez, ela parou todos os trabalhos dela e ela criou os filhos. Então, eu quero ter esse tempo de poder ensinar, de poder letrar, de poder... Nossa, vai ser uma babona. Eu vou ser. Chatíssima. Eu sou taurina, ciumenta. Nossa, possessiva. Tem um casamento nos planos ou isso é consequência ou não? Olha, eu sempre quis casar também, mas hoje eu comecei a ressignificar o casamento na minha vida, assim, sabe? Eu tô deixando acontecer, efetivamente, porque... Eu acho que hoje a minha prioridade é ser mãe, não é mais casar, não. Se acontecer, eu deixo o coração aberto para que isso aconteça. Mas caso não aconteça também, o casamento que eu quero é com o meu filho, com a minha filha, com o meu filho, porque eu preciso ser mãe. Que delícia, que sorte essa criança tem. E quando eu vejo desejo, quando eu vejo esse pessoal, todo mundo, eu fico tão feliz, assim, porque gera... Eu lembro até hoje. Nossa, eu chorei com a entrevista da Pepita. No primeiro dia das Mães da Pepita, que ela compartilhou um vídeo lindo falando sobre a adoção e tudo mais. E eu falei, caraca, é possível mesmo, a gente pode. Olha que coisa linda. Então, é isso, eu quero... Estou me formando em psicologia, estou estudando psicologia também, tenho a minha carreira de atriz, tenho uma carreira na internet, então eu quero estar tudo alinhadinho para poder... dar para essa criança a atenção que ela precisa e poder viver esse processo juntinho ali, agarradinho. Eu sou péssima para conversar sobre isso, porque eu falo, tenha filhos, vai, pula, tá quentinho. Eu sou a pior pessoa para conversar sobre isso. A gente tá indo pro final agora e eu quero que as pessoas conheçam um pouco de você através do que você consome, do que você curte. Me fala uma música que é aquela que o dia da faxina você dá o play e só vai. Gente, olha, deixa eu pensar numa música. Eu sou péssima nesse negócio de bate-bola. Eu adoro ver você varrendo casa, arrumando a casa, porque é tão engraçado. Olha só aqui, que louco. Eu arrumo a casa, eu boto playlist de jazz. Olha! Ela é uma dona de casa muito sofisticada. E é jazz sem cantor, é só... Instrumental. Eu boto jazz. Não é assim que você dança no Instagram, você tá me enganando. Cris, é aquele negócio que você fala de que arrumar a casa, arruma a sua cabeça. Sem letra, o jazz te ajuda a entrar pra dentro. Exatamente. Porque toda vez que eu tento fazer com música, eu paro pra dançar. Eu paro pra cantar. E aí... Olha ela. Pra fora. Exato.
Então, quando eu tô Maravilhoso. com jazz, eu tô conversando comigo mesma, eu vou fazendo as coisas. E aí eu faço as coisas mais rápido. E aí não tem aquele momento que eu sento no celular e pego, no centro do sofá e pego o celular. Eu fico curtindo. E agora eu comecei a correr escutando jazz também. Ah, que legal. Eu vou louco. experimentar malhar muito escutando bom. jazz. Você sente, eu corro na Lagoa, você sente... Ah, é porque aqui é São Paulo. É tão engraçada ela. Me fala um livro que você sempre indica pros seus amigos. É aquele que você fala, amigo, você tem que ler. Cara, eu indico O Segredo sempre. É. Eu gosto muito. Que delícia. Uma peça de roupa que serve pra qualquer ocasião. Tem que ter no seu guarda-roupa. Vestido é chave. Sempre tenho. E, inclusive, eu tenho raiva porque eu tenho muito vestido. E eu não consigo compor roupa. Aí eu tenho uma calça e eu não tenho uma Não tem blusa. camisa. E aí eu volto pro vestido. Muito bom. Um amuleto da sorte. Pedras. Eu tenho muitas pedras. Quartzo rosa, quartzo azul. Eu sou louca das pedras. Que legal. E, por fim, uma dica para relaxar. Você tem uma vida com bastante atividades, tem muitos compromissos profissionais. O que você faz para dar aquela descansada? Eu sou sommelier de saquê. Eu sou sommelier de saquê. Eu vou pra... Tem um restaurante muito bom que chama Miaco, lá no Rio de Janeiro. Além de comer também, assim. Comer é minha válvula de escape. Assim, eu adoro conhecer restaurante novo, sozinha ou com alguém. Mas eu sempre tô em restaurante. No tempo que eu tô livre, restaurante. E tomo um saquezinho, vou tomando. E é isso. Saquê, jazz, saquezinho, restaurante jazz, bom, tá tudo essa certo. vibe. Foi uma delícia te receber. Eu tô Obrigada. muito feliz desse encontro ter dado certo. E eu não quero que você vá embora de mãos vazias. Então, peraí. Tá aqui para seus momentos de saquê também serem acompanhados de um cafezinho, um Nespresso para você. E eu fiquei pensando que livro que eu ia trazer para te presentear. E eu achei que nada melhor do que Sonho Manifesto, do Siddhartha Ribeiro, porque eu quero que você continue sonhando. Os seus sonhos ajudam outras pessoas a sonhar. E esse livro eu acho que você vai gostar bastante, porque ele mistura um pouco do que a gente tem como alma, sagrado, transcendente, mas também como é que o nosso cérebro funciona para que esses sonhos existam. Muito obrigada. Eu tô bem nesse lugar de poder recuperar os meus sonhos, sabia? Você vai ver a importância do sonhar. De tudo. Obrigada. E obrigada, pessoal, que tá assistindo aí. E continue consumindo, continue comentando, engajando aqui, que é super importante. Mesmo, não é mesmo? Fazer isso se perpetuar e crescer cada vez mais. Amém. Gente, muito obrigada pela companhia. Foi uma delícia esse café. E semana que vem tem mais. Um beijo. Mamilos Café.